gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Feliz sábado! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e sejam mais bem-vindos ainda a mais um estudo bíblico do nosso projeto Sal na Web. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre os dízimos. Um assunto muito importante e também muito polêmico e também que muitas pessoas têm uma concepção errada ou pensam de uma forma muito generalizada, não entendem muito bem como funciona. Então, nesse breve vídeo, com breves palavras, vamos tentar compreender o que esse assunto realmente traz e como que a Bíblia nos explica esse assunto, como em todos os estudos. Não liguem pro meu ventilador aqui atrás, porque tá muito quente, gente. Sério, tá muito quente. Mas então, antes de começarmos, vamos orar? Convido vocês que estão em casa a orarem comigo. Eu fecho meus olhos daqui e você fecha seus olhos daí, ok? Vamos lá? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo sábado, nós te agradecemos pela bênção da semana, te agradecemos, Senhor, porque tem dado vida, saúde e proteção a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, a cada uma das pessoas que formam o corpo da tua igreja. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada pessoa que está assistindo este vídeo nesse momento, para que possamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre os dízimos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Assunto sobre os dízimos. Em primeiro lugar, tem algo que nós precisamos estabelecer, que é o seguinte: ninguém dá dízimo. Dizer que você foi à igreja e deu o seu dízimo é uma afirmação muito errada, porque nós não damos nada a Deus, nós devolvemos. Quando nós vamos à igreja, nós devolvemos o nosso dízimo, nós devolvemos aquilo que Deus nos dá. Por que aquilo que Deus nos dá? Por que a gente devolve? Porque tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. E aí convido você a ir ao nosso primeiro texto bíblico, abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 24, no versículo 1. E ali diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é tudo de todas as coisas e de todas as pessoas. Por isso que eu não dou nada, eu devolvo a Deus aquilo que Ele me deu. E esclarecido isso, primeira coisa que a gente precisa entender: nós devolvemos, nós não damos. Bom, um outro texto que nos mostra o porquê de nós devolvermos os dízimos está no livro de 1 João. Agora, o porquê mesmo, né? 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, o que esse verso pode nos trazer? Como que Deus manifestou o amor dele pelo ser humano? Morrendo pelo ser humano. Ele morreu por mim, por você, morreu por todas as pessoas, até aquelas que não acreditam, até aquelas que nem sabem que existe um Deus. Ele morreu por essas pessoas. E como ele morreu, nós o adoramos devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Devolver o dízimo também é um ato de adoração e um ato de reconhecimento pelo que Deus fez por nós na cruz, pelo que Jesus fez por nós na cruz. Bom, Deus tem o direito sobre todas as coisas, sobre todas as nossas coisas, sobre todo o nosso dinheiro. Já que estamos falando sobre o dízimo, vamos colocar em palavras bem escancaradas e bem esclarecidas. Deus é o dono de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, de todo o universo. Então Ele tem todo o direito sobre o nosso dinheiro, sobre o meu dinheiro. Mas por Ele ter esse dinheiro, Ele nos pede que devolvamos tudo, 100% do nosso salário, 100% da nossa renda? Vamos descobrir. Abram aí comigo, Levíticos, capítulo 27, vamos procurar, Levíticos, capítulo 27, versículo 30, que diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ou seja, na minha tradução diz dízimas, mas tem outras que dizem décima parte. Dízima significa décimo, décima parte. Então Deus é o Criador e é o dono de tudo, inclusive do meu dinheiro. Mas Ele não me pede tudo, Ele me pede 10% daquilo que eu tenho. Por que só 10%? Por que não 20%? Por que não 30%? Por que não 100%? Porque Deus entende as nossas necessidades humanas.
Deus não é um ser supremo que fica sentado lá no trono do céu, sendo rodeado de louvor pelos anjos, e ele é insensível às necessidades do ser humano. Deus não é desse jeito. Se você conhece esse Deus, apresenta para mim, porque o Deus que eu conheço não é esse. O Deus que eu conheço é aquele que se preocupa, é aquele que morreu pelo ser humano. Como então ele poderia pedir todo a quantidade de renda que nós ganhamos, sabendo que precisamos comer, que precisamos pagar água, pagar luz, pagar internet, que precisamos nos vestir, que existem pais de família, mães de família que precisam sustentar os seus filhos, sustentar a sua casa. Deus entende que o ser humano tem essas necessidades e que nos dias de hoje nada se faz sem dinheiro. Você sai na esquina e já pensa que tem que levar um dinheirinho. Por exemplo, a primeira coisa que pensa assim, vamos sair dar uma volta no centro, ou na praça, ou no parcão, quando tava liberado, tá? Quando não era tempo de pandemia. Primeira coisa que tu pensa assim, vamos levar uns 10 reais, uns 20 reais, porque a gente para numa lancheria, come um lanche, ou para pra tomar um sorvete. Então, automaticamente, as coisas mais simples que a gente pensa em fazer já nos custam dinheiro. Então o dinheiro no mundo de hoje, nos nossos dias de hoje, é algo indispensável. Tudo que tu vai fazer, tu não faz de graça. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Muito difícil. Se pega uma promoção, senão aquelas amostrinhas grátis, que é um produto desse tamanho e a amostrinha desse tamanhozinho assim. É o máximo que a gente consegue de graça nos dias de hoje. E mesmo assim, sabendo dessas necessidades, Deus nos pede apenas 10% de tudo aquilo que nós ganhamos. Mas aí então vem a pergunta, para onde que vai? Tem pessoas que não devolvem o dízimo, ou que não devolvem as suas ofertas, porque dizem que vão dar dinheiro para as igrejas, vão dar dinheiro para os pastores. Mas então, vamos descobrir para que serve. Será que Deus precisa de dinheiro? Ele é do universo, né? Acho que ele não precisa de dinheiro. Mas o mundo de hoje gira ao redor do dinheiro. Como que funciona então? Para que serve o dízimo? Vamos descobrir. Tenho 3 textos separados aqui para nós lermos. O primeiro está em Números. Vamos ir na nossa Bíblia para frente, Números capítulo 18, versículo 21. Ali diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestaram, serviço da tenda da congregação. Segundo verso, 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E terceiro texto, Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, para que serve o dízimo? Para a manutenção do evangelho, para a manutenção da igreja. Como que você acha que as contas da igreja são pagas? Acha que é de graça? Só porque a igreja não paga conta de água, conta de luz, não precisa ir alguém para limpar, alguém para cuidar de pátio. Igrejas maiores, né, igrejas grandes têm serviço de zeladoria, tem estacionamento, tem pátios grandes que precisam de manutenção, tem outros espaços como cozinhas funcionais diariamente, semanalmente, precisam de limpeza, todas essas coisas. Como você acha que isso é mantido? As pessoas que largam toda a sua vida, largam seus estudos, largam o seu emprego, largam as suas famílias e vão ser missionárias aí pelo mundo afora. Como vocês acham que elas são mantidas? Como você acha que elas se alimentam, que elas se vestem? Através dos dízimos. E isso não é assim, então tô financiando turismo pro pessoal que sai daqui. Não. Deus não permite que isso seja feito. Deus permite que esses recursos cheguem exatamente nas pessoas que estão cumprindo o seu papel pelo evangelho. Se alguém foi fazer turismo, esse recurso não chega nela. Esses recursos chegam nos pastores, nos comportores, nos obreiros, nos pregadores, nos missionários que se preocupam genuinamente em fazer o serviço da obra do Senhor. Para isso que serve o seu dízimo. E os dízimos também nos tornam missionários, porque eu não posso sair daqui e ser missionário em outros lugares aí pelo Brasil ou pelo mundo. Mas o meu dízimo que eu devolvi, pode.
Então, de forma indireta, eu posso ajudar a pregação do evangelho em lugares onde é proibido hoje ainda. Por mais que nós estejamos no ano de 2020, século 21, ainda tem lugares em que é proibido falar de Cristo, onde igrejas são proibidas, onde as pessoas não podem fazer um montinho assim, se juntar, que logo a polícia já suspeita que eles estejam falando de Bíblia, de coisas de igreja, de coisas de Deus, e já vão lá atacar, intervir e não deixar mais fazer. Então, nesses lugares onde eu não consigo chegar e onde as pessoas precisam saber, o meu dízimo, a minha oferta pode chegar nesses lugares e ajudar essas pessoas a pregarem para essas outras que não têm o conhecimento. Então, o dízimo que nós devolvemos para o Senhor vai única e exclusivamente para a obra dele. Para que os pastores, porque os pastores da igreja adventista, eles não têm outro trabalho. O trabalho deles é ser pastor. Eles são pastores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles têm ali o período de férias, feriados, mas no momento em que o membro da igreja aciona o pastor, dependente se ele está de férias, ele faz o máximo possível para atender aquela ovelha da sua igreja. Então ele é uma pessoa que trabalha 100% na obra do evangelho. Ele é 100% pastor, ele não é pastor e vendedor. Ele não é pastor e professor, ele não é pastor e sei lá, outro emprego e eletricista. Ele é só pastor, aquela é a profissão dele. Ele estudou, fez um curso de graduação, como todos fazemos, assim, para se profissionalizar, se qualificar profissionalmente, para ser único e exclusivamente pastor durante a sua vida inteira. Então esse dinheiro vai para manter as pessoas que genuinamente, lembrem sempre dessa palavra, genuinamente, usam a sua vida de forma integral para fazer com que a obra do evangelho avance. E um detalhe importante que a gente encontra também aqui no versículo 10 de Malaquias 3, que começa o verso dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe qual é a casa do tesouro? É a igreja. O seu dízimo e a sua oferta devem ser devolvidos na igreja. O seu dízimo e a sua oferta devem ser levados até a igreja. Nessa época em que muitas igrejas estão fechadas, tudo bem, tem algumas opções, até a igreja tem desenvolvido o aplicativo ServeMe, se você quiser devolver o seu dízimo e a sua oferta pelo aplicativo, mas quando estava tudo normal e assim que as coisas melhorarem e tudo voltar ao normal, leve o seu dízimo até a igreja e devolva lá, porque lá é o lugar certo de você devolver o seu dízimo e a sua oferta. Um outro texto que nos fala sobre a grande importância dos dízimos é o versículo 8 desse mesmo capítulo, desse mesmo livro que nós estamos, que fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu não devolvo meu dízimo, nem a minha oferta, é a mesma coisa que eu estar roubando de Deus, que eu estar roubando da obra. Pra gente ver como essa questão é seríssima, faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte da nossa comunhão com Deus, faz parte da nossa parte no evangelho, na pregação do evangelho. Então, a partir do momento em que eu nego devolver uma parte daquilo que Deus me deu, sem pedir nada em troca, eu estou roubando de Deus. E dois últimos textos para que a gente já encerre são 2 Coríntios. Vamos encontrar aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Atos, capítulo 17, versículo 30, que fala: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em sua parte, se arrependam. Primeiro texto de 2 Coríntios 9, 7. Cada um dá segundo o propósito do seu coração. Ou seja, o dízimo é 10%. Ponto final. Mas você não deve dar por obrigação. Ai, tem que dar porque eu sou membro da comissão. Ai, tem que dar porque senão vou estar roubando a Deus. Ai, tem que dar... Não. O verso diz: cada um dá o segundo o seu coração com alegria, não por obrigação e nem por necessidade de alguma coisa. Porque senão não se torna mais um ato de adoração e um ato de amor. Se torna um ato de obrigação. E aí, tanto faz como tanto fez. Então, dar o dízimo, o ato de devolver o dízimo, deve ser um ato de amor a Deus e amor à obra do evangelho.
No segundo, que é de Atos, já nos diz, Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, se até esse momento você não sabia sobre os dízimos, ou se você não entendia o que eram os dízimos, Deus não vai levar em conta todo esse tempo que você ficou sem saber. Você será cobrado de hoje para frente, porque agora você sabe que o dízimo é 10%. Agora você sabe que ele serve para a manutenção da igreja, para a manutenção do evangelho. Agora você sabe que Deus é dono de tudo e mesmo assim Ele lhe pede só uma pequena parte da sua renda para fazer com que a obra do Evangelho continue avançando e chegue onde nós não chegamos. E chegue onde a Bíblia não pode chegar. Agora você sabe que porque Deus nos amou e morreu por nós, Ele pede que a gente contribua com a obra do Evangelho com alegria, com amor, não por obrigação e nem por necessidade. Bom, espero que todos vocês tenham compreendido nesse curto vídeo sobre o que significa o dízimo, para que serve e como nós devemos devolvê-lo, qual é o processo que devemos passar para poder devolvê-lo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, da nossa consciência. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Já deixa o seu like, compartilha lá no Instagram, no Facebook, manda o link no WhatsApp para as pessoas e fique acompanhando o nosso canal, porque semanalmente temos vários conteúdos legais para você. Beleza? Bom, assim como começamos, vamos terminar fazendo uma breve oração. De novo, eu oro daqui, você ora daí. Vamos lá? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque nos abençoa de tal forma que podemos devolver o nosso dízimo com amor e alegria. Peço que os teus anjos protejam a cada pessoa que está assistindo este vídeo nesse momento e que o Senhor possa nos dar uma boa semana na tua companhia, com a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.